Vamos lá, começando. Vamos entrando, vamos começar já já a nossa live falando sobre o nono mandamento. Estamos aqui aguardando o nosso ilustre convidado. Que vamos. Já nós estaremos dando início à nossa live sobre o nono mandamento. Não levantarás falso testemunho. Aqui é o Tiago, aqui, pastor Tiago, nosso amigo. Pronto. Tiago envia. E aí, meu amigo? E aí, tudo bom? Como estamos? Tudo bem por aí? Léo, graças a Deus, cara. Tudo certo. Deixa eu me organizar aqui para a gente Se organize. ter uma vida melhor. Só um Enviar aqui. Quando você se organiza aqui, eu vou enviar aqui para a turma. Fechou. Me conte notícias do paraíso. Literalmente, né? Cara, aqui tá daquele jeito, né, Léo? Graças a Deus, cara, tudo certo. A graça de Deus aí nos ajudando a cada dia aí na missão, no trabalho. Sim. Quando você vier aqui, você vai ver, cara, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Para a honra e glória de Jesus. Você sabe que eu acompanho o progresso, né? De longe, porque nós estamos vendo o que Deus tem feito na vida de vocês aí. Não preciso nem ficar falando muito a respeito da admiração que eu sinto por você, né? E pela sua família. E o trabalho de vocês aí no Paraíso Tocantins é incrível. Eu pude não só apenas ser um fruto nesse trabalho, né? Mas como fui muito abençoado sempre aí pela vida de vocês. Eu amo essa cidade, de verdade. É uma igreja. Amém. Né? Hoje nós estamos aqui entrando no nono mandamento. Agora estou nessa fase que eu não consigo mais ler sem meus óculos. Sim. E para mim é muito. O Santos só entra para falar outro meu cabelo da minha barba, sabe? Apóstolo Murilo. Ele tá aí, né? A hora ele fala assim, seu cabelo tá lindo. Agora ele fala, sua barba tá linda. Tá bom. Você chega lá, companheiro. Eu achei que ele ia participar aqui, não tá participando? Sou filisteu, moço. Você acha que dá moral para mim? E esse mandamento tem muita pertinência. Por quê? Né? Às vezes a pessoa pergunta, por quê? Tem muitas pessoas que me perguntam, por que você me chamou para isso? Sim. Né? Por que para isso mandamento? Não
dê falso testemunho contra o seu próximo. Sim. É um conceito, até escrevi nas chamadas, né? Que diz o seguinte, Deus disse o seguinte, eu criei tudo em meu mundo, só a falsidade não criei. Portanto, todo aquele que dá falso testemunho contra seu próximo está negando a criação do mundo. Levantar falso testemunho leva à destruição da civilização, faz com que vítimas sejam punidas por crimes que jamais cometeram. Também permite roubar, matar e oprimir outrem e escapar impune através do falso testemunho. Aquele que testemunha em falso traz dessa forma destruição ao mundo. Também nega a providência do Criador. Você pode ver que nesse mandamento em particular, praticamente nós vamos absorver aqui o não roubarás, o não matarás, né? Tudo num único mandamento. E por que eu fiz questão, meu querido, de chamar você para falar um pouco sobre isso? Tem dois motivos muito peculiares. O primeiro deles é saber a história que vocês passaram por aí, né? Nós tivemos aí bem nessa transição, e como, de maneira muito correta, vocês lidaram com o assunto, nunca não se deixando difamar e também não espalhando difamação. Então, isso foi um conceito muito poderoso. Não é à toa que vocês estão prosperando, né? As pessoas prosperam fundamentadas na verdade. Muitas pessoas querem inventar uma história para dar uma de coitado e prosperar no meio da mentira. Só que a Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus é a verdade. Ontem eu estava ministrando na igreja uma palavra que muitas pessoas vêm me falar, por que você fala tanto de Torá? De Torá, a Bíblia tem outros livros e tal. Aí eu disse, porque todos os livros estão fundamentados na Torá. Aí a pessoa falou assim, mas não é fundamentado sobre Jesus, a Bíblia? Né? Aí eu trouxe essa palavra ontem na igreja, que Jesus é a Torá viva. E quando você lê o Salmo 119, verso 160, ele vai dizer uma coisa incrível. Ele fala assim, sobre a tua palavra eu posso dizer, ela é a verdade. E aí quando você vai para João 14, o que ele diz? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então não tem como você desassociar a pessoa de Jesus da Torá. É por isso que toda a Bíblia gira em torno da Torá. A Torá é o fundamento de todas as Escrituras. E o próprio Jesus vai dizer isso, né? Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Porque é a meu respeito que ele diz. Então, esse ponto, meu querido, da integridade da sua família, né, em relação a esse termo em particular, eu acredito que a gente sempre tem autoridade naquilo que a gente vence. E eu posso testemunhar que você tem bastante autoridade nesse conceito do falso testemunho. Tem bastante autoridade. Você foi provado e aprovado nesse conceito. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que é o ministério que você edificou aí, que é um ministério provedor de provedores, né? E eu não podia passar por aqui sem chamar vocês para esse momento, porque nós também fomos providos por esse ministério de provedores. Nós estávamos tão cansados quando a gente estava transicionando para o Pará e nas transições que Deus começou a nos fazer, e vocês nos proveram de tudo. Né? Vocês nos proveram de carinho, vocês nos proveram de atenção, vocês nos proveram de descanso e também nos proveram de dinheiro. Nós chegamos aí, assim, todas as provisões que nós precisávamos para prosseguir, nós encontramos aí um porto. Nós saímos de um lugar, descansamos e aí nós não só reabastecemos as nossas energias, mas também abastecemos o nosso carro e abastecemos as nossas finanças. Então, assim, nós, em família, temos uma gratidão eterna pela sua vida, pela vida da sua esposa e dos seus filhos e pela sua igreja, que realmente é uma igreja provedora de provedores. Entendeu? Eu tenho provido muitas coisas aqui onde eu estou. Né? A gente tem trabalhado nessa edificação de fundamentos bíblicos, trazendo as pessoas de volta mesmo às Escrituras. E tudo isso que eu estou provendo aqui tem as suas mãos. Tem a mão da sua igreja, meu irmão. Entende?
Então, isso para mim Sim. é uma coisa incrível, de verdade. Né? Poder compartilhar esse momento contigo é algo extraordinário. Então, eu quero deixar você desenvolver aí o assunto baseado em tudo isso que nós colocamos aqui e naquilo que você tem aprendido com o Senhor. Nós queremos ser ministrados aí pela sua vida nessa noite de segunda-feira, né? Sobre esse conceito. Não dê falso testemunho contra o seu irmão, né? Amém. Então, meu irmão, seja livre. Amém, Léo. Cara, eu quero, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né? Agradecer aí por esse momento aí que eu acredito que Deus estabeleceu, né? Desde a eternidade. Eu acredito que a sua passagem aqui junto com a pastora Sil, né? Com o Isaac, ou com o Zion. Zion, e com a Sofia, Uhum. foi de fato algo, cara, que veio para firmar uma aliança do Espírito. Uhum. E o que nós fizemos por vocês, na verdade, foi tão somente obedecer Uhum. aquilo que Deus colocou no nosso coração. Tanto é que nós permanecemos aí, cara, em aliança, mesmo longe, mas nós temos um respeito muito grande, né, por vocês, pela tua casa, e a gente não esforçou, Léo, para Uhum. fazer com que isso acontecesse, cara. Eu sei que não. Então, são os links, né, que Deus estabelece, assim, às vezes eu fico te ouvindo falar sobre o que nós fizemos, na verdade, nós não fizemos nada, cara. Eu acredito que foi Deus que providenciou tudo, né? Uhum. E isso é maravilhoso para mim entender que o tempo tem testificado disso aí, tá? E eu vou falar assim, cara, e a respeito de algumas coisas que Deus colocou no meu coração aqui com relação ao tema, né, que tu havia me passado, o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Só que antes eu queria fazer algumas observações assim, até baseado nessa nova fase da tua vida, né? Que Uhum. eu tenho visto que você tem se dedicado de fato aí aos fundamentos, às raízes, Uhum. e eu fui pensando um pouquinho sobre isso, Léo, tá? A respeito da concepção que eu tenho, na verdade, dos 10 mandamentos em primeiro lugar, né? Da lei Uhum. em si. E eu queria compartilhar contigo, cara, que eu tenho uma visão muito forte da essência, né? Da essência dos mandamentos, da lei. Eu tento enxergar o coração por trás, né? Tem. Da instituição das leis, dos mandamentos, por assim dizer. E eu, cara, eu tenho forte convicção que a lei foi uma evidência de um coração paterno e responsável, cara, sabe? Eu tenho Concordo. isso comigo de maneira nenhuma, isso poderia ser descartado, né? Veio do coração de Deus de fato. Porque eu te vi falando algumas vezes sobre isso, a galera parece que fica meio com uma rixazinha entre uma coisa e outra, mas logicamente que tudo está muito interligado, né? A minha interpretação pode ser um pouco romântica, né, aqui, Tem. né? É. Talvez não seja teológica e tal, mas eu tenho muito, cara, essa visão de um coração, cara, de fato paterno e responsável, né? Então, dois apontamentos aqui que eu faço hoje com relação à paternidade genuína, cara, em primeiro lugar, direção e limites. Então, eu sei que tem outras concepções aí que norteiam uma paternidade genuína, mas, especialmente, quando eu penso sobre a lei, quando eu penso sobre a diretriz de Deus para o seu povo, cara, eu vejo esses dois fundamentos na paternidade, Uhum. direção e limite. Você é um pai que ama o Zion, você é um Uhum. pai que ama a Sofia. Essa paternidade sua, certamente, cara, tem essas duas colunas. Você dá direção para os teus filhos, mas também você coloca limite. Tem. E quando eu faço uma análise a respeito disso, até mesmo ali baseado no próprio Éden, o coração de Deus, né, de fato, sempre foi um anúncio gritante da paternidade. Do começo ao fim, Deus está dizendo: eu sou pai. E eu queria fazer uma observação contigo aqui, por exemplo, em Gênesis, né, no capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, né, para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, ou seja, direção, Uhum. mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis. E isso fala de limites, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a pergunta é, Léo, por que que um pai diz não? Cara, porque ama. Que ama. Porque ama.
E a gente precisa entender isso, que o não de Deus, Léo, ele é tão abençoador quanto o sim de Deus, Sim. né? Às vezes o não é E até mais abençoador. até mais abençoador, na verdade, explicar isso para uma geração que talvez não tenha, né, não saiba lidar com não, devido à sua fragilidade, sua construção, às vezes é meio tenso você tentar mostrar alguns aspectos que são básicos, né? Uhum. Mas o não de Deus, como você falou, às vezes é até mais abençoador do que o sim de Deus. E por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente faz aqui uma análise dos 10 mandamentos, cara, se a gente for observar bem, a grande maioria dos 10 mandamentos começa com não, Sim. né? Independente das variações, mas, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te, aí vou na sequência do não, depois não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o nosso tema de hoje. E o 10º, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Então, assim, cara, é uma menção para mim de um pai responsável, né, que está de fato estabelecendo direção, tá? Mas também limites. E eu volto a dizer, o não de Deus, cara, é tão abençoador quanto o sim de Deus. Sim. Há um conceito dentro dos sábios de Israel, eles dizem o seguinte: a Torá, ela é uma cerca que protege o homem, né? E aí a gente precisa fazer um negócio, nós precisamos ir lá para João 10 Sim. e vamos só aqui rapidinho. Rapaz, essa coisa de ser cega é dura. Vamos tentando abrir a Bíblia aqui sem óculos, fui lá para o Atos. Fala assim, esse João 10 não está diferente, aqui era Atos 10. Faz parte, meu amigo, não tem Faz parte como. da idade. Olha o que Jesus fala aqui em relação a essa cerca e em relação a esses limites. Sim, eu lhes digo, quem não entra no recinto das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas quem entra pelo portão é o pastor das ovelhas. Esse é quem o porteiro admite, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, tudo o que lhe permite, o que lhe pertence, perdão, vai adiante delas. As ovelhas o seguem porque lhe conhecem a voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque a voz de estranho não lhes é familiar. Olha que coisa maravilhosa, não é? Não é isso aqui que nós estamos falando? Então, assim, a gente não tem como ministrar Jesus sem Torá, sem mandamentos, né? A palavra mandamentos no hebraico significa mitzvot, que é o quê? Princípios para uma boa vida, se a gente puder traduzir isso dentro do conceito mais original. E aqui, olha o que a Bíblia está dizendo. Eu coloquei um limite para você. Quem fura esse limite é um ladrão. Né? Aqui dentro do meu aprisco, do meu cercado, do meu limite, você está seguro. Vai ter um momento que eu vou te conduzir para fora desse limite. Aí tudo que me pertence eu vou permitir para você. Mas você vai ouvir a minha voz. Porque ela lhe é familiar. E essa geração, está faltando nessa geração, é esse conceito de ouvir uma voz familiar. Eu sei que você também gosta muito de falar de paternidade, né? E há uma falta de uma paternidade responsável nessa geração. Sim. Essa geração não tem uma voz de referência. Essa voz, por exemplo, se ela está dentro do aprisco, uau, estou seguro. Mas se ela sai, ela fica vislumbrada com o mundo. Ela não consegue ouvir a voz, ela escuta várias vozes. Eu acredito que a gente precisa começar a colocar esses limites, né, e estabelecer esse consenso e educar. Eu acho que é um processo de educação. O que você me diz, meu querido? Eu acho que isso é um processo de educação, de verdade. Cara, de fato, né? Eu acredito que, como eu falei para ti, Léo, eu creio que do começo ao fim, cara, da palavra, eu acredito, a centralidade, logicamente, é Cristo, né? A Sim, centralidade da sempre. palavra é Cristo, né? Tudo em torno Mas, dele. mas o grande propósito de Cristo, cara, é anunciar a paternidade, Sim. né? Então, sempre apontando para Deus, e eu acho fenomenal, porque, de fato, a gente precisa entender algumas coisas com relação
há uma paternidade genuína, né? Talvez hoje a grande dificuldade seja porque, assim como existe às vezes, né, o falso, né, desde o falso adorador, o verdadeiro adorador, o falso apostólico, o verdadeiro apostólico e por aí vai, né? Também às vezes existe a falsa concepção de um pai, talvez um pai criado aí nas emoções, um pai Uhum. criado nas fantasias, por exemplo, né? Hoje nós estamos lidando com uma geração muito fragilizada, Léo, porque está faltando de fato, cara, né? Referências onde vá nos apontar, né, com certeza, a respeito de padrões, né? Padrões celestiais, Uhum. padrões realmente que tu definiu muito bem aí com relação à Torá, a respeito da prática da vida, né? De ensinos para a vida, né? Uhum. E eu também considero isso aí, cara, dessa forma. Esse conceito da paternidade responsável, acho que a gente já vem conversando isso há tanto tempo, e é um conceito que nós precisamos trazer isso de uma maneira, mais, acho que até, não vou dizer mais lúdica, não é mais aberta. O Sim, fato, o fato é que há tanta maledicência na paternidade, e aí a gente entra bem dentro do nosso tema, que é não levantar falso testemunho. Eu estava, sim, inclusive, conversando isso com o pastor Esdras hoje, a gente estava indo resolver algumas coisas na cidade e para uma reunião de pastores, que acontece toda segunda-feira, e falando justamente sobre isso. O grande problema nunca foi a paternidade. O não, problema foi o paternalismo. exato, Que muitas pessoas criaram filhos para o servir. Né? E exatamente. esse conceito de paternidade precisa ficar muito enxertado em nós. Porque o falso conceito de paternidade já está destruindo toda essa geração. Porque Sim, nós temos uma geração de pais, que não são pais, na verdade, são paternalistas, vamos nem dizer patriarcas, para não ter referência com Abraão, sim, né, Isaac e Jacó, mas vamos dizer paternalistas, aonde tudo que eles fazem gira em torno deles. sim, Então, eles têm um cara para lavar o carro, para carregar a bolsa, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, e filhos para servirem os pais. Isso exato, fere o princípio das Escrituras. totalmente. Porque nas Escrituras o pai serve os filhos. Primeiro, ele serve com a lei, para te dar limite. Sim, E depois ele te sim, serve com destino. isso, Não é? Ele te dá destino. E aí, quando o seu destino parece estar perdido, ele te serve com o próprio filho, com a própria essência daquilo que ele é, para te trazer de volta para casa. Porque todo o conceito do pai é sempre ter o filho em volta da mesa. sim, Todo o conselho do pai é trazer o filho sentado e comendo com ele. Mas uma geração que foi explorada por falsos pais e começam a questionar se essa paternidade realmente é verdadeira. é Começa a verdade. questionar se o nosso pai lá de cima também não vai tratar ele desse jeito. Ele fala, não, esse tipo de Deus eu não me serve. Esse tipo de Deus eu não quero para mim. Um Deus onde eu tenho que fazer tudo e na hora que eu erro, eles me jogam embora? Eles me mandam embora? Que pai que coloca um filho para fora de casa porque ele errou? Que pai que coloca o filho numa situação vexatória porque ele cometeu um erro? Não, o pai protege o filho, corrige em casa, fecha a porta e corrige. Mas ninguém fica sabendo o que aconteceu. Não é descartável, né? Ele protege a integridade. A paternidade não é descartável, né, Léo? Não, não é Precisa entender descartável. isso, né, cara? E também não é algo confortável, né? Não. O processo da paternidade jamais será confortável. Uma prova disso é o que a gente fez menção aqui no começo, né? É, de fato, a direção e o limite. Então, não é uma fantasia, é algo que está estabelecendo preparo para um propósito. Uhum. E é isso, cara. Eu acho que se a gente for entrar na vertente da paternidade aqui, nós vamos embora, né? Eu gostaria. Falando sobre isso aí. Eu Mas gostaria eu vou. porque tem muito a ver com o que nós estamos dizendo. O pai protege o Sim, filho contra a maledicência. sim, com certeza. Com certeza. Eu vou fazer vou dar uma resposta àquilo que tu havia me falado no começo, que eu Uhum. creio que é importante, Uhum. né? Você me falou a respeito do meu processo, né? Sim. A respeito das situações, né, que me ocorreram juntamente com a minha casa e a minha família. E, Léo, eu pensando sobre isso, cara, eu acredito que poucas pessoas talvez não tenham se deparado em algum momento com falso testemunho, né, cara?
Uhum. Eu acredito que a gente realmente que, de alguma maneira, foi escolhido, né? Por Sim. Deus aí, para viver o seu propósito, de forma mais específica, falando assim, né? Nós temos aí algumas marcas, Uhum. nós temos aí algumas cicatrizes, na verdade, que apontam para processos que nós passamos e que foram bem doloridos. E quando eu falo a respeito do falso testemunho, Léo, eu falo até mesmo a respeito daquilo que é muito simples, mas também a respeito daquilo que é grave, né? E eu pensava hoje sobre isso tudo, né? Porque o falso testemunho realmente ele não vem de um modo padrão. Então, eu me lembro, por exemplo, de um falso testemunho simples, na verdade, né? Eu, por muito tempo, fui evangelista, servindo a igreja, né? Servindo a igreja como evangelista, mas houve uma transição no meu ministério, né? Fui consagrado a pastor, e aí chegou a hora, cara, depois de muito tempo de assumir uma igreja, né? E aí, cara, realmente me coloquei nesse lugar, vamos assumir, orei com a esposa, orei com a família, tudo certo, assumimos uma congregação, cara, foi maravilhoso. E coincidiu que nesse momento que nós assumimos a igreja, cara, eu estava juntando uma grana para comprar um carro, para tu ter ideia. Uhum. Ia ser o meu primeiro carro zero, né? Ganhei carro de Deus de uma forma sobrenatural, mas comprei carros usados. Esse seria o meu primeiro carro, na verdade. E coincidiu exatamente quando eu assumi a igreja junto com a Lade. Cara, Lembrando que você é um funcionário público, né? Vamos deixar lembrando isso exatamente, claro, né? né? Funcionário público e tal, né? E aí, eu não sei nem como é que isso aconteceu. Na verdade, foi muito Deus com relação a esse carro, né, que nós adquirimos, porque eu liguei na concessionária para fazer de fato, falar, cara, eu vou pelo menos tentar, né? Eu não sei se Uhum. essa proposta é algo aceitável para eles. E assim eu fiz, cara, pela fé, me ligaram, Thiago, vem aqui, vai dar certo, tal, tal. Na verdade, cara, o que eu tô querendo te falar com isso? Que deu certo, né? Deus nos abençoou com isso, só que coincidiu com o quê, cara? Com o momento que nós assumimos a igreja. E aí, o primeiro falso, né, testemunho que eu ouvi, né, com relação à minha vida foi o seguinte, cara, depois que o homem assumiu a igreja, ele botou a Até mão no ficou dinheiro, criticado. né? Aí você imagina, na verdade, assim, né, Léo? Isso é as coisas mais simples, cara. Só que o cara não sabe que você tem uma Bíblia, né, para pagar, assim, né, cara? Até Aham. separei aqui, né? Você tem um carnê que o cara não sonha que tá contigo, né? Guardado ali no teu criado, que você não tem nem coragem, Léo, de fazer a contabilidade das parcelas, né? A não Aham. ser quando tá no fim. Mas são coisas que eu acho até que é muito simples, né, com relação até meu senso cultural das pessoas, né, já caracterizo muito, né, a ideia de pastor com relação à grana, mas não sabe o tamanho do carnê, né, que a gente Uhum. paga às vezes. Mas enfim, isso representa um aspecto do falso dentro do que é simples, mas existe o falso dentro do que é sério, cara. E aí uma experiência que me marcou muito, que é a experiência que tu sabe, na verdade, né? Foi um período que vocês estiveram aqui conosco também. Por isso que eu te falo, Léo, que foi tão abençoador para você estar aqui quanto foi para nós, cara. Se vocês encontraram refrigério aqui, nós encontramos em vocês também. Amém. Então, na verdade, foi um processo que a minha esposa, né? Ela passou, aonde ela, trabalhando numa instituição, ela, junto com outras equipes, né, de outros líderes, ela era líder de um determinado setor, e havia e outras líderes também que atuavam na mesma área em outros lugares da cidade. A minha esposa é uma mulher muito dinâmica, uma mulher muito dinâmica que de fato tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, Uhum. imprimir a seriedade, imprimir ali, como é que eu posso falar para você, a excelência em tudo que Sim. faz. Uhum. Então, como dentro da concepção do seu trabalho, né, daquilo que ela vivia, às vezes os recursos eram muito limitados para se edificar algumas coisas, né? Ela começou, na verdade, a ser criativa e começou, de fato, a estabelecer aí crescimento na área que ela estava, em todos os sentidos, né? Crescimento pessoal, crescimento físico, mas através de quê? Através de projetos, através de ideias para que se pudesse estabelecer algo maior e mais forte no ramo que ela trabalhava. Isso, infelizmente, incomodou, né? Incomodou muitos, principalmente aqueles que não estavam entrando nesse padrão, porque subiu-se o nível, né, do local que ela estava, É, e isso ficou, se os não for, empreendedores sempre vão encontrar os medíocres, isso é normal. cara, não tem como, né, Léo? E Normal. aí, isso.
isso começou, cara, a incomodar demais, sabe? Porque, de fato, isso trouxe aí, não pela o desejo que isso acontecesse, mas involuntariamente ocorreu uma notoriedade dentro da área de trabalho dela. Uhum. E aí começou-se uma perseguição, né? Começou-se, na verdade, aí algumas obras, algumas estratégias, manipulações para que, de fato, a cabeça dela viesse literalmente a rolar. Uhum. Qual foi o nosso prejuízo, Léo, com relação a isso? Que isso, de fato, foi um baque muito forte, né, no coração da minha esposa, na mente dela. Foi o período que eu mais tive, cara, assim, dificuldade com relação a qualquer tipo de processo no meu casamento. Uhum. Foi esse período que uma vez eu encontrei ela dentro de casa, desmaiada, sem força, foi muito atacada na mente, no coração. Graças a Deus, Léo, com o tempo tudo foi resolvido, tudo foi esclarecido, para a honra e glória de Jesus, tudo veio às claras, que de fato ela estava apenas sendo excelente no trabalho dela. Deus nos honrou muito com relação a isso, estabelecendo os padrões evidentes de que ela só estava trabalhando de uma forma excelente. Uhum. Mas foi um período que nós sofremos muito, cara. Eu tive que parar a minha rotina, até mesmo dentro da igreja, para estar acompanhando ela, cara, em psicólogos, em psiquiatras. Não conseguia dormir, chorava o tempo todo. Entrou numa depressão, Léo, profunda, que às vezes a gente falando aqui de forma tão rápida não se dimensiona o quanto foi difícil, cara, para nós retomar o trilho. Mas para você ter ideia, eu precisei adequar a minha vida para levantar minha esposa de novo, sabe? Uhum. E assim eu fiz, no dia a dia, né, ajudando, fazendo com que ela entendesse que Deus, de fato, cara, é fiel e Deus é Senhor do tempo. Sim. Então, o que nós fizemos, na verdade, Léo, como foi esse processo no qual tu falou assim, cara, eu acho que vocês chegaram no lugar que vocês chegaram hoje por causa disso. Porque vocês não deram uma resposta a isso, vocês não entraram no nível da ofensa. E Uhum. aí eu separei aqui uma passagem para ler contigo que resume, na verdade, a nossa posição. E é a referência de Mateus, no capítulo 24, quando fala a respeito dos princípios das dores, mas eu não vou ler o texto todo. Eu vou ler somente o versículo 12 que diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Uhum. Léo, a nossa É. chave, cara, foi não multiplicar a maldade. Uhum. Se havia pessoas ofendidas com o trabalho dela, cara, a gente não podia ficar ofendido com quem já estava ofendido, porque até então era uma pessoa ofendida. Se ela tivesse dado vazão à ofensa, seria duas pessoas ofendidas, ou seja, pela multiplicação, cara, da ofensa, da maldade, o amor de muitos iria se esfriar. Na verdade, como a Bíblia fala, né, nos últimos dias irão se esfriar. Sim. Então a nossa chave de conduta, cara, a nossa chave realmente foi aguardar em Deus, sabe? Calado, sofrendo, angustiado, não era tempo de falar sobre as coisas, era tempo de esperar e confiar em Deus e para a honra e glória de Jesus, cara, a gente não levantou um dedo a respeito de nada. Uhum. No tempo de Deus, Deus trouxe clareza à situação, trouxe paz e trouxe de fato o selo, né, de que tudo estava correto. A Então, integridade de vocês, ela não só curou, né, a família de vocês, mas também curou a cidade, né? Porque é isso que a integridade faz. A nós sim, precisamos, nós estava falando, tem alguns pontos muito chaves dentro de tudo que vocês passaram e que as pessoas que estão ouvindo também, eu tenho certeza que passam por coisas parecidas. E isso é tão interessante quando a gente vence, a nossa vitória também serve de marco, né? Para uma outra pessoa vencer, seguindo os princípios. O texto de Mateus 24 vai dizer o quê? Se multiplicar a iniquidade. A palavra iniquidade mesmo no original, tanto no grego quanto no hebraico, ela fala de quê? Fora da lei, sim. fora da Torá. É isso que significa iniquidade. É tudo aquilo que você faz fora da lei de Deus. Então, quando você vê Mateus 7, né, ele vai dizer o quê? Naqueles dias muitos chegarão diante de mim e dirão, eu fiz isso e aquilo, mas eu vou dizer, faça de mim você que pratica iniquidade. Você que não obedece o mandamento. É isso que ele está dizendo. Você até quer fazer as coisas no meu nome. Você até se acha justo.
E muitas vezes, muitas vezes não, né? Sempre, posso dizer assim, o falso testemunho, ele começa a se manifestar por um falso princípio de justiça. Uma A justiça pessoa se própria. acha justa demais. Só que a Sim. justiça dela não tem fundamento com a lei, com a instrução. Porque Torá, na verdade, nem significa lei, né? Significa instrução. Sim. Né? Então, esse conceito é muito poderoso. E quando você joga, por exemplo, você estava dizendo em relação ao Éden, não é? Quando Adão estava ali no Éden, Deus disse para ele, tudo você tem, apenas isso, não toque. Olha aqui, o princípio da ingratidão. Deus dá tudo para você, mas você fala assim, não, aquilo que Deus guardou para ele deve ser melhor. Então, também, a ingratidão também ela abre um precedente para maledicência. Sem Porque dúvida. quando Eva... gente, a gente precisa entender o quanto Satanás é astuto. Ele não vai... Por exemplo, é uma coisa que a gente fala muito sobre esse assunto, mas quando Eva come o fruto, não acontece nada. Nada acontece. Por quê? Deus não tinha dado a ordem para Eva. Tinha dado a ordem para Adão. Sim. Né? Então, quando ela come o fruto, ela abre o princípio ela come por ingratidão e abre o princípio da maledicência, do falso testemunho. O que ela diz? Qual que é o primeiro pecado do mundo, além da desobediência? O falso testemunho. Por quê? Porque ela vai dizer para Adão o quê? Adão, Deus mentiu para nós. Eu comi o fruto, é agradável aos olhos e é bom de se comer. Nada aconteceu. Sim. Aí quando Adão come o fruto, há um cataclisma na humanidade. Né? Os Sem olhos dúvida. dele se abrem, né? E aí nós sabemos o que aconteceu. Não só o pecado de Adão não afeta só eu e você, não afeta só a minha família e a sua. Afeta a terra, afeta as gerações, as civilizações e afeta o céu. Sim. Por quê? Porque através do pecado de Adão se estabelece um plano de redenção, aonde o próprio Deus precisa se fazer carne para restaurar com seu próprio sangue essa aliança. Tudo fundamentado num processo de maledicência. Observe o tanto que isso é sério. Tudo fundamentado nesse processo de falso testemunho. Léo, eu tava ontem, cara, até levando uma mensagem, e hoje eu fiquei meditando muito a respeito do que a gente já está conversando aqui. Eu até escrevi algo que diz assim: o sistema sempre encontra um meio de se contrapor à vontade de Deus. Sim. E aí, Deus me fazia pensar a respeito de uma coisa. Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, diz assim: olha, o Senhor corrige a quem ama, O filho que ama. certo? E corrige a quem ama por quê? Porque, de fato, eu estava falando a respeito da paternidade genuína. A correção de Deus não é para te matar, mas é para te promover, é para te tornar uma pessoa melhor, certo? Aham, sim. Esse é o princípio da palavra, né? Que Deus corrige o filho a quem ama. Em Isso. 2014, em 2014 saiu uma lei polêmica aí que é chamada de Lei da Palmada. Sim. Então, qual que era a ideia da Lei da Palmada, cara? Que um pai não podia corrigir o filho. Então, olha só como o sistema encontra sempre uma maneira de contrapor aquilo que Deus fala. Deus diz que corrige o filho a quem ama, e isso é amor. Sim. Mas vem uma lei em 2014 que diz assim, ó, não bata no seu filho. Isso não é amor. Por que eu estou te falando isso? Porque o nono mandamento, cara, é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Qual que é a plataforma que o inferno criou, que eu já chamo de uma plataforma? A Sim. fake news, cara. Sim. Então nós estamos vivendo numa era de fake news. Deus está falando, não levante falso contra o teu próximo. Cria-se uma base, né, que de fato já se tornou mundial. Eu chamo como plataforma que é as Sim. fake news. É uma plataforma, sim. Cara, existe hoje no Brasil, pra você ter ideia, e você sabe de site no Brasil chamado o Fuxico Gospel, Léo. Olha só, velho. Olha só, cara. O Chico Gospel, olha só que loucura, que não está somente, cara, no mundo. Muitas vezes está dentro da própria igreja. As e deve ser concepções erradas. extremamente bem visitado, né? Cara, demais, né? Demais. E aí, uma coisa que eu
fui observar com relação à questão das fake news, né, que se tornou aí tão expressiva nessa geração, né? Por que será que se tornou assim, logicamente? Mas dois apontamentos importantes sobre isso, sobre o falso testemunho. Primeiro, aquele que começa o falso testemunho, mas também, Léo, aquele que propaga Sim. o falso testemunho. Porque talvez eu entro numa justiça própria, cara, como tu falou, e penso assim, cara, eu não sou aquele que forneceu, né? Eu não sou aquele que gerou o falso testemunho. Mas se eu sou o cara, Léo, que propago, cara, eu tô dentro. Você tá dentro. Eu tô dentro, eu tô contra, né? Como tu falou, né? O termo que tu utilizou, né? Fora da lei. Eu tô Fora da lei. fora da diretriz, fora do propósito. Então, a ideia talvez de uma forma mais rasa seja o seguinte, cara, não, eu não sou um cara que ando estabelecendo o falso testemunho. Mas às vezes eu sou um cara, Léo, que eu propago, cara, que eu vou expandir. Vamos dar um nome mais atual para esse falso testemunho? Fofoca. Claro, Talvez sem se fosse nos dúvida. dias de hoje, Deus tinha escrito, não fofocarás. Exato. A minha esposa tem um ditado que ela fala assim, fofoca chega só até mim, daqui para frente ela não vai. Porque a fofoca Sim, o falso testemunho para quando ele encontra um filho de Deus que é fiel. sim, cara. É isso. É isso que nós precisamos entender. E isso de uma maneira, cara, é tão perigoso, na verdade, biblicamente falando, as pessoas se envolverem, seja por estabelecer a fofoca, ou seja por expandir a fofoca. Romanos capítulo 2, cara, versículo 1 diz assim, ó, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condena. Cara, isso tem que ser entendido de forma espiritual, mano. Não tem como você estar vinculado a um processo de falso testemunho e achar que você sai ileso, porque Uhum. não sai, Não sai. não sai. É como tu falou, são os limites que Deus coloca. Por que que Deus fez menção dessa forma? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É mais ou menos o que Deus diz para Adão, cara, não toca aí, porque certamente haverá Eu consequências para coloquei uma isso. cerca, eu coloquei um apriço para você. Não Sim, rompa, não sai desse portão para fora sem a minha companhia. É o que está dizendo o texto de João 10, gente. Não saia sim, do apriso sem a companhia do pastor. sim. Não ganhe o mundo se você não está firme na Torá, nas Escrituras, em Jesus. Vamos dizer assim, em Jesus, porque a Torá, Jesus é a Torá viva, Claro. né? Sim, Não ganhe o mundo se a voz dele não é clara para você, porque lá fora você vai ter a experiência com tudo aquilo que eu estou dizendo para você não fazer. Tudo que sim, que eu estou dizendo não faça, você vai ver as pessoas lá fazendo. E você vai parar para pensar. É interessante quando você lê na cultura hebraica, né? Sempre quando estudando os 10 mandamentos, né? Eles vão dizer assim, não matarás, ou não assassinarás, que é a palavra mais correta. Ele fala, não, olha o que ele diz, não se associe, não faça e nem se associe ou esteja perto de pessoas que cometem tais coisas, para que os seus filhos não aprendam e manchem a terra com esse pecado. cara, demais isso. Então que isso é sério. É muito sério, Se o cara. meu filho e o seu vê a gente aqui falando, pregando uma coisa. Eles estão vendo a gente na igreja, estão vendo a gente na internet. Meus filhos acordam, quando eu estou em casa, eles acordam me vendo estudando a palavra. Eu e a mãe deles sempre fazendo devocional pela manhã. E na hora que ele vê pessoas sentadas na minha mesa ou aí na sua, nós estamos falando mal dos nossos irmãos, o que você acha que ele vai aprender? Cara, o último lugar do mundo que ele vai querer, né, de alguma maneira estar, é no nosso meio, né? Não é? Porque Infelizmente. se eu falo mal, olha o conceito, gente. Vamos pensar nesse conceito. Se dentro da minha casa é um lugar para se falar mal de pessoas, o que nossos filhos vão pensar a esse respeito? Sim, Será que eles vão sem pensar dúvida. que quando eles não estiverem na nossa presença, e é engraçado, né? É interessante, você não fala mal de alguém que esteja perto, que esteja na sua frente.
Você vai falar quando ele está longe, porque ele não tem condição de se defender. Ele não pode se defender. Mas aí, quando Sim. os nossos filhos veem o nosso comportamento, o que eles vão pensar de nós? Não é à toa que nós estamos vivendo essa geração. Hoje eu estava conversando com alguns pastores, à tarde, depois da reunião, e dizendo, cara, há uma lacuna na sociedade, vamos dizer assim, na sociedade, principalmente dentro da igreja. Porque entre a minha Sim. geração e a geração dos nossos filhos, há uma falha, meu irmão. Eu Há uma falei ontem falha. na igreja sobre isso. Nós falhamos. Isso é fato. Fato. Isso é fato. Nós falhamos. Nós somos fruto de uma geração que não falhou. Pode até não ter tido uma teologia, né, com tantos Verdade. assédios como a gente tem hoje. Concordo. A gente sabe disso. Mas tinha muito amor e muito zelo pelas Escrituras. Verdade. Acho que vamos dizer assim, tinham medo do pecado. Até colocaram cercas demais. Mas essas cercas demais nos mantiveram seguros. Não é? Sim. Agora, a nossa geração, o que fez? Não, gente, é graça. É o amor, sou apaixonado por Jesus. A hipergraça. Eu entro no céu, né? Eu entro no céu e abro a geladeira com o pé. Vou no banheiro de porta aberta. É como se, por exemplo, os meus filhos na minha casa não fazem o que ele quer, os que eles querem. Sim, Tem uma claro. regra. Na sua casa, os seus filhos não fazem o que eles querem. Direção e Então, limites. por que nós ensinamos para essa geração que eles podem fazer o que querem? E hoje eles têm dificuldade em obedecer. Então há uma lacuna. A geração dos Sim. nossos filhos está pegando uma igreja extremamente desaliançada com fundamentos. Verdade. Você vai ver pessoas que falam um caminhão de besteiras com quase 1 milhão de seguidores no YouTube. O que isso quer dizer? Que tem mais de 1 milhão de jovens assistindo aquelas porcarias. Isso é muito Ensinando, sério, cara. aprendendo aquilo que nós falhamos em ensinar. Isso é muito sério. Não é porque, às vezes, o nosso exemplo não era tão bom. Quando eu comecei o ano passado, em Fortaleza, uma escola chamada Escola da Restauração. E a gente falando sobre eu falo muito hoje, principalmente, sobre mandamentos. Tanto Apocalipse 22:14, como o Salmo 119 e 166, eles vão dizer que a nossa salvação está diretamente ligada a mandamentos. Aí pode dizer, mas não é pela graça sois salvos, né? Efésios 2:8. Existe uma graça que salva você. Sim. A graça é um poder que Deus tem, que nós não temos, para nos salvar. Isso é o ponto. O que nos salva? É você ter fé que essa graça é suficiente para salvar você. Não é a graça que nos salva, é a fé. É isso que o texto está dizendo. Claro. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, não é a graça que salva, é o poder para nos salvar por meio de alguma coisa. Fé. E fé fala de quê? Mandamentos. Então, a gente tem ensinado muito isso. E quando a gente começou, um aluno chegou e falou assim, mas essa lei que você está falando aí não terminou em Cristo? O apóstolo Paulo disse que o fim da lei é Cristo. Eu falei, não, o apóstolo Paulo não disse isso. Ele disse que a finalidade da lei, a finalidade, não o fim de final, mas o fim de propósito. Há um fim para que a lei exista, revelar o caráter do Messias. Sim. E quando a gente falha em revelar o caráter do Messias, porque a gente quer muito tapinha nas nossas costas, porque a Bíblia, sim, é um livro de amor, sim. A Torá, a Bíblia, é como um mel, é assim que é ensinado pelos sábios. A Torá é um mel, ela é prazeroso. O homem vai longe tirar um bom mel, mas às vezes as abelhas o picam. Os nossos pecados às vezes nos picam, mas é prazeroso comer o mel. Então você se dá ao desfrute de ser picado pelas abelhas simplesmente para saborear o mel. E por que nós não estamos ensinando isso? Não é mesmo? Por que nós só ensinamos que tudo pode, meu irmão, tá tranquilo, vai nessa, vai tranquilo, que tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser, você pode viver como você quiser, existe uma graça. E essa graça, infelizmente, como é anunciada, ela fere o nono mandamento.
Sim, Porque sem essa dúvida. graça, ela é maledicente contra o caráter de Jesus. Sem dúvida. Eu creio exatamente da mesma forma que você. E é impressionante, porque, de fato, eu falei muito sobre isso ontem na igreja, né? Com relação ao que tu falou, essa distância que existe entre as gerações, né? E eu falava, Léo, a respeito de um termo usado, cara, que é remir o tempo. Sim. E remir o tempo, cara, de forma muito simplista, é você trabalhar o tempo com sabedoria. E eu falava uma coisa, cara, como é que eu consigo trabalhar o meu tempo com sabedoria? Não foi em cima do que eu acertei, Léo, foi em cima do que eu errei, cara. Sim, Porque concordo. o erro em si, cara, ele tem um poder de me fazer seguir a minha vida de uma forma diferente. Sim. Por isso que as cicatrizes, elas permanecem na gente, é para lembrar, cara, de processos que nos custou algo. Com Uhum. a nossa responsabilidade agora, cara, ajudar a remir também essa geração. Sim, concordo. Ensinar essa geração, cara, a viver de uma forma diferente pelos nossos erros ou pelas situações que nos ocorreram, muitas vezes, que foram dolorosas. Você tem uma referência muito forte, e talvez a geração anterior nossa não foi a geração mais teológica, mas foi uma Uhum. geração, cara, de muito fundamento. De fundamento. Então, qual que é a nossa hoje, a nossa grande chave diante disso tudo, cara? É também ensinar essa geração, cara, de uma forma correta, de fato, baseado na vontade de Deus, sabe, nos preceitos de Deus, cara. Eu concordo plenamente a respeito disso. É. E nós, meu querido, precisamos estabelecer estratégias, né? Nós precisamos estabelecer condições para que a gente possa conduzir essa geração de maneira saudável. Nós fomos criados. Eu estava conversando com um casal há um tempo atrás, e eles dizendo: a gente trabalha muito, a gente faz tudo isso, está sempre fora de casa, tem a pessoa que cuida dos nossos filhos, porque nós não queremos. Essa palavra, meu irmão, essa palavra é a bomba atômica nessa geração. Ele diz assim, porque nós não queremos que os nossos filhos passem pelo que nós passamos. Né? É aí. E esse casal, assim, eles têm uma certa prosperidade financeira, romperam nas suas profissões. Eu falei, por que vocês estão privando os seus filhos de chegar aonde vocês chegaram? Demais, cara. Demais. Porque quando você protege o seu filho de não passar pelo que passou, que vocês passaram, você também está protegendo eles de não alcançar o destino que vocês alcançaram. Léo, eu acho que você estava lá no culto ontem, cara. Não tem lógica. E foi exatamente isso, velho. É verdade. Hum. É verdade. A ideia de realmente falar, cara, eu sofri, né? De alguma maneira, como você falou, meu filho não vai passar por aquilo que eu passei. E a pergunta que eu fiz na igreja foi o seguinte, cara, se você tem orgulho do homem que você se formou, se você tem orgulho da mulher que você se tornou, será que não existe algo bom, apesar de uma forma que foi mais rígida pela época, isso também não foi bom para te formar assim? Por que que a gente também não dosa isso aqui agora? Está protegendo demais uma geração que está ficando cada vez mais frágil, cara. Mais Por frágil. isso que, por isso que eu frisei, Léo, aqui no começo, cara, que Deus fala não, Não, que fala Deus não. também diz não, cara, sabe? Isso tem que entender. A maioria dos mandamentos é não. Eu costumo dizer que a palavra mais libertadora que existe é não. Sim, Irmão, quando você tem intimidade com essa palavra, entende? Você consegue chegar em lugares que muitas pessoas não chegaram. O grande problema é, nós temos uma facilidade de dizer não para as coisas que Deus diz sim e dizer sim para as coisas que Deus diz não. E como é que nós aprendemos isso? A dosar e saber onde Deus está dizendo não? Seguindo mandamentos. É mergulhando nas escrituras. Sabe? conhecendo a vontade de Deus. Recebendo a bondade de Deus através de ensino. Há um estudo dentro da psicanálise, vamos dizer assim, que diz que um filho que não recebe não, ele não se sente amado. Ele não se sente amado. Sim. Não é à toa que os filhos que são criados por presentes,
são os filhos que mais envergonham os seus pais. Quantos jovens eu já recebi, na época que a gente trabalhava com jovens em Goiânia, que dizia, eu não quero presente do meu pai, eu quero é presença, eu quero carinho, né? Eu quero é atenção. Sim. Né? Então, esse conceito de dizer sim, sim, não, eu não quero ficar mal. Ó, eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Nós precisamos aprender com Deus a ser pais. Claro. Nós não temos bons pais, às vezes, dentro da nossa casa. Por quê? Porque eles também não tiveram na casa deles. Isso é muito comum. Não adianta nós queremos aquilo que nós não damos. Né? Você quer o melhor pai, mas também você não é o melhor filho. Então, não exija aquilo que você não oferece. Verdade. Não é? Mas existe um ponto aqui que Deus nos ensina. Deus nos ensina que todas as vezes que Ele diz não, é para nos proteger e nunca para nos privar. Claro. E toda vez que Ele diz sim, é para nos lançar, para nos impulsionar para frente. E é a questão do nosso tema, da maledicência aqui, do falso testemunho, ele é tão direto para com Deus, porque uma das coisas que essa geração mais tem ouvido é, não precisa preocupar não, e sei que Deus falou é mentira. E sei que seu pai falou é mentira porque ele é careta. Desde o Éden, né? Ele não sabe nada. A época dele é outra, a geração dele era outra. Ele não sabe de nada. Então, olha como é tão interessante esse processo que nós estamos vivendo aqui dessas lives, né? Desde que nós começamos com o primeiro mandamento, nós percebemos, e uma coisa que todas as pessoas que têm assistido têm percebido, é o quanto esse assunto ele expande quando a gente começa a trazer ele para a nossa vida natural. Quando a gente para simplesmente de ler igualzinho um papagaio, né? Não matarás, não adulterarás, não terás falso testemunho, não terás Deus antes de si, e tal. E quando você coloca isso na sua vida e expande o tema, o quanto isso gera cura no nosso interior. Demais. E quando a gente entende as cercas, né, que o Senhor coloca sobre nós. Eu confesso para ti que eu fui muito ministrado, cara, desde que você começou a falar sobre isso, né? Uhum. E quando eu realmente me voltei aqui para entender algumas coisas em Deus, de fato, né? É algo que nós precisamos, né? Que norteia de fato a nossa vida. Eu tinha até feito uma colocação aqui, Léo, com relação ao nono mandamento. Na verdade, se a gente for fazer uma avaliação dos 10 mandamentos, eles meio que se interagem, né, cara? Sim, um é coexistente com o outro. Cara, eles são interligados, né? Então, eu fiz aqui uma observação com relação ao nono mandamento, a respeito do 10º mandamento e do 6º mandamento, da forma como eles estão interagindo. Por exemplo, 10º mandamento, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Cara, quantos falsos testemunhos estão acontecendo pela cobiça, cara? De repente a pessoa vê algo na tua vida, Léo, sabe que Deus te entregou, cara, não interpreta a medida de cada um. Aí o cara começa a olhar para a tua vida e acha que talvez o meio dele alcançar alguma coisa é tentando te derrubar. E aí, por ver algo na tua vida, às vezes de uma maneira, sei lá, desesperada, o que quer que seja, estabelece um falso testemunho. Como foi, por exemplo, assim, não no sentido da inveja, mas da cobiça em si, a mulher de Potifar com José. Não é verdade? Cara, quando ela intentou algo contra José, que ela não conseguiu o fruto da sua cobiça, levantou-se imediatamente o quê? O falso testemunho. Esse homem, né, quis me assediar. Cara, e olha só, velho, o resultado disso, Léo. Aonde que esse homem foi parar? Nós entendemos o plano de Deus. Deus não perde o planejamento dele de forma nenhuma, né? Mas, de fato, são consequências, cara, muito fortes. Um outro apontamento aqui, o 6º mandamento, não matarás. Logicamente que é literal, cara, né? Está falando do matar literal. Mas existe um matar também, Léo, que é o matar do sonho, cara. É o matar do propósito, é o matar da vida. E aí, Léo, eu estava lendo sobre um americano, cara, 43 anos preso. Sabe por quê? Falso testemunho, Falso cara. testemunho. Falso testemunho. Cara, 43 anos, Léo, aprisionado. De uma certa forma, alguém matou esse cara, mano. Matou.
De uma certa forma, alguém matou esse cara, matou o Matou, propósito, matou o tempo roubou, dele. Sim, adulterou. claro. E uma coisa também que foi muito forte, que Deus ministrou no meu coração com relação a Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando Deus fala, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Léo, quando eu estou agindo com falso testemunho na vida de alguém, cara, eu estou falando que esse cara se parece com tudo, menos com Deus. Deus com Deus. E isso Exato. é sério. Isso é muito Sério. sério. A gente realmente tem que pensar sobre essas coisas. É sim, meu irmão. O papo está ficando cada vez melhor, mas eu acho que o nosso querido Instagram Sim. pode nos derrubar a qualquer momento. Mas vamos indo até onde ele nos deixa, né? Essa questão, a gente estava falando sobre. Tem um conceito também no Não Matarás que é muito importante, que é quando você. Por que João vai dizer na sua primeira epístola? Ele vai dizer o seguinte: aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Por que ele vai dizer isso? As pessoas às vezes interpretam errado esse texto. Porque quando você odeia alguém, você não o respeita. Entende? E quando você não respeita, a sua tendência é desonrar essa pessoa. É maltratar, é humilhar. E quando você humilha alguém, o que acontece? O rosto fica vermelho. Ou seja, você está derramando o sangue dele. Quando o seu rosto fica vermelho, quer dizer que grande parte de sangue foi derramado. Então, Forte isso isso, hein? também está contido no não assassinarás ou não matarás, porque é derramamento de sangue. E muitas vezes o falso testemunho está derramando o sangue dos nossos irmãos, o falso testemunho está roubando sonhos, roubando vida, roubando projetos, né? Roubando propósitos e destinos. Está cobiçando, a questão da cobiça, até que nós vamos falar amanhã, tem a ver até o seguinte: vamos supor que eu tenho um carro. Você gosta do carro, mas pô, meu carro é uma coisa mais sentimental do que financeira. Aí vamos supor que ele vale 10 dinheiros. Mas você fala assim, não, eu vou ter esse carro, vou pagar 20 dinheiros por esse carro. Você vai lá, 20 dinheiros, nossa, eu vejo que é muito dinheiro, eu estou precisando. Aí eu te vendo o meu carro por 20 dinheiros. Isso é cobiça. Você não foi justo porque você pagou o valor a mais. Não, você foi cobiçoso. Sim. Né? Você teve algo que não era seu por direito. Então, olha então Verdade. que as linhas são tênues e tudo isso parte desse conceito. Quando você desrespeita o caráter de Jesus, você vai fazer o quê? Aí nós vamos voltar naquele texto de Mateus 24 que você leu. Por multiplicar a iniquidade, por multiplicar a quantidade de pessoas que não respeitam o caráter de Jesus, o amor de muitos vai se esfriar. Porque eu vou Sério isso. matar, vou roubar, vou adulterar, eu vou dar falso testemunho, eu vou cobiçar o que não me pertence, mas eu quero, porque o meu desejo é maior do que o desejo do meu irmão. Isso é muito forte. É algo que, de fato, a gente tem que considerar, né, Léo? Acredito que chegou um tempo que não dá mais para a gente agir no intelecto, cara. A gente realmente tem que absorver conhecimento e que isso seja norteador para nós, porque é muito sério. É muito sério. Eu tenho tido uma oportunidade, meu irmão, ímpar, sabe? De verdade. Jesus tem sido tão gracioso conosco, porque a gente tem tido uma compreensão. Nós temos sido discipulados e tendo estudado, mas o que está realmente espremendo o nosso coração é o ensinar as Escrituras de maneira correta. Eu costumo dizer o seguinte: não me chame para discutir teologia, não tenho nenhum prazer nisso. Mas se Tá? você quer aprender, meu irmão, a como ter uma vida reta, se você quer aprender como amar Jesus através da palavra e não através das emoções, eu vou te ensinar. Eu tenho Jesus para você através das Escrituras. Sabe? João 7, João 7,38, acho que é isso. João 7,38 vai dizer o quê? Quem crer em mim, como diz as Escrituras. Levantaram essa geração, a nossa geração é conivente com isso. A nossa geração começou esse processo de levantar um Jesus, segundo o nosso próprio ego. Né? Nós vamos mudar a redação. Nós levantamos um ídolo, segundo as nossas próprias vontades, que satisfaça o nosso ego, um ídolo que está mais como mordomo do que como Deus,
Nós colocamos o nome dele, de Jesus, e nos prostramos diante dele. E o nosso interior não flui rio de águas vivas. Hoje nós temos uma igreja que é triste, triste. Uma igreja deprimida, uma igreja que tem um flerte com o pecado, ela não resiste ao pecado, ela não vence o pecado, porque você precisa sempre estar arrumando vários subterfúgios. Por exemplo, eu escolhi esperar, por exemplo, o ministério, né, que o irmão levantou. Eu não tenho nada contra o ministério dele, mas é um subterfúgio para uma igreja que já perdeu o norte. Eu preciso inventar um modelo, porque o exemplo das Escrituras já não é mais suficiente, né? Aí foi-se dentro dessa igreja que está com esse tanto de problema. Por quê? Porque do seu interior não flui rio de água viva. Por quê? Porque o Jesus a qual nós estamos adorando talvez não seja o Jesus segundo as Escrituras. Talvez não seja a Torá viva que ele é. Isso é sério. Né? Talvez ele... A adoração a Deus, Léo, ela é ao mesmo nível do seu conhecimento sobre Deus, né, cara? Sim, é Se você tiver verdade. uma visão É verdade. distorcida, É verdade. se você tiver uma visão distorcida de quem Deus é, de quem a palavra é, cara, você vai adorar qualquer outra coisa, né? Sim. Menos o Deus verdadeiro, né? Isso é muito sério. É muito fácil, cara, você criar um Deus. É por isso que nos tempos antigos haviam tantos. Sim. Né? Se eu vou para uma batalha, eu preciso vencer um arqueiro, ou assim, então estou fazendo uma colocação, né, bem aleatória. Aí eu crio um Deus, aí eu venço, eu crio um Deus que me ajudou a vencer aquele arqueiro. Aí eu crio um Deus que me ajudou a vencer uma outra coisa, me ajudou a vencer uma noite de pesadelo. E vou criando deuses. Por quê? Porque o Jesus que eu creio não é suficiente. Aí eu crio um Deus no meio dos meus pastores, eu crio um Deus no meio dos meus amigos, eu crio um Deus no meio das canções, eu crio um Deus... Desde quando, meu irmão, nós precisaríamos de tanto artista gospel? Porque o Jesus que nós estamos servindo, ele não é suficiente para nós. O Jesus que nós temos não é suficiente. E por que ele não é suficiente? Porque não é segundo as Escrituras. Porque o dia que ele for segundo as Escrituras, nós vamos poder dizer como Paulo, essas leves e momentâneas tribulações. Verdade. Não podem ser comparadas com a glória que eu estou esperando. Verdade. Às vezes você não entende por que algumas pessoas dizem alguma coisa, né? Vivo não mais eu, mas o Messias vive em mim. Você não entende porque o Jesus que Paulo encontrou no caminho de Damasco era o Jesus segundo a Escritura, que ele conhecia como ninguém na sua geração. Aí você entende por que ele passou por naufrágios. Aí você pode entender quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nós só queremos todas as coisas naquele que me fortalece. Você não sabe nem quem é, cara. Você não sabe nem quem é quem te fortalece. Então como é que você pode ter todas as coisas de alguém que você nem sabe quem é? Verdade. Não é, meu irmão? Eu, assim, tenho um grande prazer de sempre estar compartilhando as Escrituras com você. Eu acho que você é um cara incrível, eu realmente amo. A sua cidade tem um nome totalmente, assim, sugestivo. Porque é onde nós esperamos. Né? É profético, é onde nós esperamos estar, que é o paraíso. Verdade. Né? E eu realmente quero, como Deus, eu quero liberar uma brahá sobre vocês, uma bênção sobre vocês. Sabe? Amém. Eu tenho um grande prazer, realmente. Eu quero liberar uma palavra, meu irmão, sobre a vida de vocês aí, de Amém. Paraíso, através da sua pessoa. Eu gosto... há um conceito interessante nas Escrituras. Quando você lê o livro de Apocalipse, eu estou até com um encargo de Deus, assim, mas o meu... não estou tendo condição ainda de concatenar minhas ideias para fazê-lo, que é um livro sobre Apocalipse, sabe? Para tirar um pouco dos sofismas que estão na cabeça de muitas pessoas. Mas o livro de Apocalipse ele vai escrever para 7 igrejas. Né? Ele começa citando 7 igrejas. O livro é escrito para Israel, mas ele começa citando 7 igrejas, que não são igrejas, na verdade, são congregações, são cidades. É isso que vai estar dizendo. A igreja de Filadélfia. Filadélfia não era uma igreja, uma cidade.
a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade, não era uma igreja. E por aí vai. Então, eu estou hoje trazendo uma palavra sobre a igreja de Paraíso. Não é? Através da sua pessoa, porque Deus fala, Deus não fala com prédios, com nomes, com instituições, Ele fala com filhos. O propósito dele é os filhos dele serem congregados. Não é? Os filhos dele congregarem. Esse papo de eu sou igreja, meu irmão, isso não está na Bíblia. Esse papo de eu sou igreja foi que deu início, start ao movimento dos desigrejados. Depois podemos falar sobre isso. Que é o conceito correto de igreja dentro da escritura mesmo. O hebraico para a igreja é kahal, né? Que é o verbo que congregar. E kehilá, que é a igreja em hebraico, ele congregou, ou seja, igreja é o lugar aonde aqueles que Jesus chamou se encontram. Então, meu irmão, esse negócio de chamar para fora tem outro conceito, o desigrejado tem outro conceito. Tem outro conceito. Se você é desses que é desigrejado, que você é igreja, você não é chamado por Jesus. Eu vou te falar isso assim sem medo e te provo nas Escrituras. E por que eu estou dizendo isso? Porque há uma igreja que se reúne numa cidade para mudar um ambiente. Um filho sozinho não tem autoridade num lugar. A menos que nesse lugar só exista ele. Por quê? Qual é o princípio do Evangelho? Qual é o princípio do Evangelho que Jesus ensinou? Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e repartiu. Esse é o princípio do Evangelho. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, meu irmão, esse papo de eu sou igreja de um só, Jesus não está no meio de você. É Ele que diz. Claro. É Ele que está dizendo. Então, para a igreja de Paraíso, eu quero realmente liberar uma bênção nessa noite. Que vocês possam amar Jesus segundo as Escrituras. Que possa haver em vocês, né, a partir do entendimento que o Eterno, que o nosso Deus, através de Jesus, o Messias, que ele possa trazer uma fome e uma sede incontrolável por amá-lo segundo as Escrituras. Então, há de haver tempos, há de haver momentos aonde a adoração vai transcender o natural e vai encontrar o sobrenatural. Tempos aonde o amor que vai ser ministrado através do conhecimento de Deus vai ser superior à teologia que nós vamos ensinar. Eu quero liberar essa palavra sobre você, pastor Tiago. Eu quero essa palavra sobre a sua vida. E eu vou ser sincero para ti, enquanto eu estou te falando isso aqui, vem um vento poderoso aqui. Eu entendo que há sobre este lugar, sobre a vida de vocês aí, em Paraíso, e sobre todas as outras igrejas, mas eu estou ministrando isso sobre a sua vida nessa noite, que há um romper de amor às Escrituras, que há um romper de amor por Jesus segundo a palavra. Amém, Jesus. Porque a Bíblia diz, vocês amam porque eu vos amei primeiro. Sim. Papai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha sobre a vida do pastor Tiago, de toda a sua família, de toda a igreja, da igreja provedor de provedores, que o Senhor venha sobre eles com uma graça sobrenatural nessa noite. Que haja milagres, que haja prodígios, que haja sinais, que o tempo dos apóstolos, ó Deus, os sinais e os milagres que Jesus e os apóstolos faziam, possam se tornar reais nesses dias, nesse tempo, nessa igreja. São tempos maus, são tempos difíceis, são tempos de perversidade humana, são tempos de maledicência e de falso testemunho. Mas a verdade, ó Deus, impera no meio dos seus filhos. A tua palavra diz, em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus, o Senhor é o contrassenso à maledicência dessa geração. O Senhor é o contrassenso da falta de amor e do falso testemunho. E nós te pedimos, manifeste, ó Deus, nos teus filhos nesses dias, para que o seu nome seja glorificado e para que essa geração seja sarada em nome de Jesus. Amém, meu querido? Queridão, ama a sua vida, beijo na pastora, nos filhos, tá? Também. E em breve nós vamos estar juntos aí, em nome de Jesus. Espero que sim. Espero que sim. Grande abraço. Jesus abençoe vocês. Obrigado.